Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UX TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. E o assunto do Armazém de hoje é literatura. A gente bate um papo com a escritora caxiense Natália Polesso. Mas antes disso, você já sabe, tá na hora de conferir a agenda do Armazém. Gabriel, o Pensador, se apresenta em Caxias amanhã na Unid Master Hall. Os ingressos variam entre R$30 e R$70 e estão à venda na loja Hip, Posto Comboio e no site blueticket.com.br. Lulu Santos também faz show em Caxias amanhã, nos pavilhões da Festa da Uva, a partir das 11 da noite. Os ingressos variam entre R$30 e R$1.000 e estão à venda nas lojas Ferraro e na Escola de Idiomas Skill, em Caxias, Bento e Farroupilha. O Guri de Uruguaiana se apresenta sábado às 9 da noite e domingo às 8 no Teatro São Carlos, também em Caxias. Os ingressos antecipados custam R$50 e estão disponíveis na bilheteria do local. A banda Sorriso Maroto faz show em Caxias no dia 28 de junho, às 8 da noite, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias. Os ingressos variam de R$30 a R$140 e estão à venda na Morfine, Lojas Bula e Skill Idiomas. E o assunto do Armazém Ensaio de hoje é literatura. Isso mesmo, por isso a gente bate um papo então com a escritora de primeira viagem, Natália Polesso. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Olha só, ela lançou um livro chamado Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. Quer dizer, eu tô lendo aqui porque eu acho ele um pouco diferente para decorar, assim, tive dificuldade. Ele é um pouco longo, um pouco difícil de lembrar. Conta pra gente, Natália, de onde surgiu aí a ideia de fazer esse livro, que é teu primeiro livro, né? Deixa eu mostrar pros meninos lá. Então, esse livro, na verdade, ele é um trabalho de alguns anos já, porque é a minha primeira publicação em livro solo, mas eu já publiquei em algumas antologias de concurso e eu contribuí para blogs e eu tenho um blog, só que a publicação juntinha só com as minhas coisas, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. E o título que tu me perguntou é o seguinte, na verdade o título foi a última coisa que surgiu no livro, né? Uhum. Ele é um título de um dos contos. E ele teve vários títulos, esse livro, né? Até a gente chegar nesse, né? E eu acho que ele sintetiza bastante bem, assim, o que tem nos contos aí dentro, né? Mas ele foi a última coisa. Sempre é a última coisa, acredito, né? Eu acho que sim. Eu tinha um título, eu demorei para me apegar a esse título aí, mas eu gosto dele hoje, as pessoas têm falado coisas boas a respeito. Ele chama atenção. Sim, com certeza. Natália, pra gente explicar pro pessoal que está em casa, sobre o que temas, assim, você costuma escrever? Isso é difícil responder, assim, temas. Mas, no geral, eu escrevo sobre experiências de vida, não só minhas, mas experiências que eu observo. E, geralmente, o que eu tento fazer é reinventar essas experiências, né? Não é uma coisa nem biográfica, nem autobiográfica. Claro, sempre tem a tua experiência, né, na literatura. Mas ele fala na verdade, ele fala de muitas gentes, né? Muitas pessoas. Só que elas estão diluídas, né? Elas estão diluídas. E tem muitos contos aí que são sobre fotografias que eu tenho, né? Então, recortes para álbum de fotografia sem gente. Mas não é que não tenha gente, né? São muitas pessoas diluídas, né? Fotografia, a gente pode dizer que é uma paixão tua também? Fotografia... eu sou péssima, assim, eu não tenho muito senso estético, assim, para fotografia, né? Acho que meu negócio é mais literatura, mas eu gosto, assim, tem umas historinhas sobre fotografias aí, roubo de fotos de família e coisa assim. Tu sempre esteve envolvida com literatura, assim, ou é algo mais recente? A gente sabe que você escreveu para alguns blogs e tal, né? Participou de antologias, mas sempre gostou de escrever? Como é a tua relação com os livros? Sim, eu sempre gostei de escrever. Eu brinquei outro dia que talvez eu tenha aprendido a escrever antes de ler. Mas eu lembro de bem novinha na escola ainda, quinta série, escrevendo poeminhas e coisinhas. Então eu sempre gostei muito de escrever, assim. Eu tenho
guardado pilhas e pilhas de papel, assim, de coisas desde criança, assim. Aliás, eu adoro papel, caderninho, coisinhas, assim. Então, tem uma montanha de coisas guardadas. E muitas coisas eu uso para reelaborar, né? Claro. Mas antes tu me perguntasse da fotografia, meus pais são fotógrafos, eram fotógrafos. Ah, bacana. Tem uma herança aí, então. Eu acho que deve ter ficado alguma coisa. De longe, mas deve ter ficado. Deve ter ficado. Bacana. A gente andou pesquisando, Natália, e parece que tu vai fazer uma participação no Órbita semana que vem também, né? Sim, vou estar. Eu estou dando uma oficina agora no Órbita Literária sobre contos, né? Chama Conto Narrativa Nocaute. Tem sido bem legal. E na segunda-feira, além da oficina, que é o último dia da oficina, eu vou estar falando sobre histórias da literatura. Ah, bacana. Que horas começa? O Órbita começa às 20 horas. E onde é que é? É na livraria do Arco da Velha. Muito bem, vamos fazer o convite para o pessoal participar, então, do Órbita. Vamos fazer o convite. Naquela câmera. Então, gente, eu quero convidar vocês para participar do Órbita Literária nessa segunda-feira, às 20 horas, na livraria do Arco da Velha. Histórias da literatura. Alguém me contou uma, mas eu não acreditei. Tem algum blog, algum perfil no Face, de repente fanpage para o pessoal acompanhar teu trabalho? Quer saber mais de você? Como é que faz? Tem o meu perfil, Natália Borges Polesso, tem a fanpage, Natália Borges Polesso, e tem o meu blog, que anda meio desatualizado, mas lá dá para encontrar bastante textos meus e textos em processo, inclusive, que se chama A Inércia de Alice, @blogspot.com.br. Muito bem. Para encerrar o programa aqui, a gente combinou que tu vai ler um trechinho especial do teu livro. Desde já agradeço tua presença aqui no Armazém, Natália. Eu que agradeço o convite. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Mas antes disso, antes de encerrar o programa, a Natália vai ler um trechinho, então. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou ler aqui um dia. Um dia eu acordei verde querendo ser azul. Foi o mesmo dia em que eu ganhei uma bicicleta, foi também o dia em que eu quebrei o antebraço. Foi um dia que minha mãe fez bife acebolado e foi o dia que eu virei vegetariana. Foi ainda o dia que eu dei meu primeiro beijo. Foi o dia que começou a primavera. E foi também o dia que eu arranquei o único botão de rosa do quintal da minha avó para pôr no vestido da minha irmã. Foi o dia em que eu acertei uma laranja no nariz do meu irmão e foi o dia que ele me perseguiu com uma vassoura. Foi quando meu pai me trouxe uma boneca nova. Foi o mesmo dia que ele me levou para tomar vacina e que minha mãe me levou de novo, só que com outra roupa. Foi um dia de céu imensamente azul que eu quebrei quase o pescoço de tanto olhar para cima. E foi também o dia que eu tropecei num paralelepípedo solto e cortei a testa. Foi o mesmo dia que fiz um gol de cabeça e descobri ter um problema cardíaco. Foi no dia que eu escrevi um versinho. E foi no mesmo dia que a professora me mandou escrever 50 vezes a palavra cálculo e eu escrevi 50 vezes a palavra cálculo. Foi o dia que voltei da escola mijada e foi o dia que eu descobri que a gente não pode ter vergonha de falar o que pensa. O dia que eu aprendi a dar nó no cadarço e também quando eu levantei a minha saia e minha calcinha apareceu. Foi o mesmo dia em que eu entendi que era ter um amigo e também foi o dia que o meu gatinho morreu atropelado. Foi no mesmo dia que eu li Alice e foi o dia que eu parei de chupar o dedo. Foi também o dia que eu comecei a fumar cigarros de menta. Foi o dia que eu passei no vestibular e foi o dia que eu desmaiei no laboratório de anatomia. Foi o dia que eu descobri que um dos meus amores estava grávido e foi quando eu percebi que talvez não tivesse nenhum filho, nenhuma filha. Foi um dia que eu tomei uma garrafa de vinho e descobri mais cores no mundo. E foi o mesmo dia que eu acordei verde de dor de estômago. Nesse dia eu quis ser azul.